Aleluia! Culto aí de Santa Ceia, né? Da Ceia do Senhor. Estamos todos animados na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, como vocês passaram? Foi bom? O ano foi maravilhoso, né? A virada do ano aqui foi tremendo. Foi céu na terra, né, irmãos? Glória a Deus. Vocês já cumprimentaram o seu irmão? Já falaram com eles? Já deram a paz do Senhor? Né? Glória a Deus, então. Amém. Salmo 51, no verso 10. Quem puder abrir em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Salmo 51, no verso 10. Aleluia. Glória a Deus. Vamos já conectar aí no trono do Senhor. Ficar ligadinhos na videira verdadeira. Aleluia. A Bíblia diz assim, amados: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em Jeremias 17, o Senhor também diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente. Amém? Amados, então, ceia do Senhor. Gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Que falasse com o Espírito Santo de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja arrependimento, né? Que haja quebrantamento aí. Peça perdão pelos seus pecados, as suas falhas, erros, seus pensamentos, as atitudes, as nossas iniquidades. Vamos conversar com Deus nessa noite, tá? Se derramar na presença do Senhor aí. E vamos abandonar as nossas práticas pecaminosas. Vamos abandonar aí tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, amados. Porque toda hora o Senhor está aí com as mãos estendidas para nós, né? Então nós é que saímos debaixo dessa mão que está sobre nós. Então, noite de arrependimento, noite aí de quebrantamento, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Deus, muito obrigada por estar aqui, papai. Deus, muito obrigada pelo privilégio de te adorar, Senhor. Nesta noite, ceia do Senhor, meu Pai. Ah, Deus, lembrando que o Senhor fez na cruz por nós. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, erros, pensamentos, atitudes, ações, Pai. As nossas iniquidades, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Deus, quebranta nosso coração, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor, aquele arrependimento verdadeiro, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos voltar a esse primeiro amor diante do Senhor, querendo o Senhor, papai, mais que tudo nessa vida, Senhor. Gastar os nossos dias na sua presença, meu Pai. Ó Deus, queremos ser fonte de água viva na vida de outras pessoas. Deus, queremos ser como a luz da aurora que brilha mais e mais e mais e mais, Senhor. Ó Deus, nós estamos ligados na videira verdadeira que é o Senhor. Nós somos esses ramos, meu Pai. Que o Senhor é água viva, Pai, que desce sobre as nossas vidas, que corre dentro das nossas veias, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos ser usados da maneira que te agrada, Espírito Santo. Vai sondando os nossos corações. Ó Espírito Santo amado de minha alma. Ó Deus, visita mesmo as nossas mentes, meu Pai. Os nossos corações. Vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Vai limpando, Senhor. Vai curando, Espírito Santo. Ó Deus, vai falando nos nossos corações, Senhor. A Deus, se a gente entrou aqui, papai, dentro dessa casa do Senhor, de uma forma, Senhor, que às vezes o nosso coração, papai, está machucado, está duro, Senhor. Mas, Pai, quebranta, porque o Senhor tira coração, Pai, de pedra e coloca coração de carne, Senhor. Ó Deus, que a sua palavra, nós sabemos que ela entra e penetra, Senhor, como uma espada, que corta para lá, que corta para cá, e ela não volta vazia, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, papai. Derrama mesmo, Senhor, a tua unção de poder e glória e graça, Senhor. Derrama mesmo, Senhor, o seu quebrantamento sobre as nossas vidas, meu Pai. Vai trabalhando de uma forma especial, Espírito Santo. Nessa noite abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar, papai, e fazer morada de vez, em nome de Jesus, Senhor. Cria em nós um coração, Senhor,
Amém. Vamos aplaudir o nosso amado Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero começar com as oportunidades aqui. Pode assentar-se, por favor. Vamos trazer as mulheres ágapes para estar apresentando aqui nessa noite, louvando o Senhor, adorando o nosso amado, com um hino maravilhoso, nosso amado de minha alma, gente. Eu achei bom demais isso. Glória a Deus. Aleluia. Conjunto de mulheres ágape, cumprimentamos a igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus.
chamado aí para poder dar um testemunho. Que Jesus tocar no coração, quiser aqui agora dar um testemunho, falar aí do que o Senhor fez, um livramento, alguma coisa. Glória a Deus. Amém. Quero convidar o pastor Ronaldo aqui para dar uma saudação à igreja. Aleluia. Santo és o Senhor. Me diga de ser louvado e de ser adorado. Amém, amada igreja? Amém. Graças e paz, todo mundo. Eu cumprimento a todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz seja conosco. Amados, saudação é coisa rápida, é relâmpago, né? É só cumprimentar a igreja mesmo e desejar à igreja aquela paz gloriosa que o mundo não pode oferecer, né? Só em Jesus. Mas, meus queridos, nós tomamos conhecimento, eu até passei um vídeo aí para alguns dos irmãos, sempre eu passo para o pastor, sempre eu passo para o presbítero, que já foi inaugurado, né, uma religião única, uma seita, vamos dizer, eu chamo de seita, uma seita única, chamada, nós vamos chamar o nome de ecumenismo. Ecumenismo é várias religiões concentradas em uma só. Então foi inaugurada essa única religião e já é patente, já está em evidência quem está à frente dessa única religião. O Papa está à frente também, Elon Musk está à frente. Eles querem concentrar uma só religião, né? Hinduísmo, islamismo, aí todos os ismos juntos, cristianismo, tudo junto, e concentrado no mundo inteiro, né? E eles já decretaram, e todas as editoras que publicam livros, que publicam Bíblias, têm que publicar a nova Bíblia. Essa nova Bíblia, ela veio corrigida, segundo eles, porque eles dizem que existem muitos erros na Bíblia que o Senhor Jesus fez, né, que o Espírito Santo soprou aos apóstolos. Então, que existem erros. Quais são esses erros, entre aspas, que nós podemos entender? São os erros que a Bíblia, que Deus tem as suas diretrizes, Deus tem as suas leis, as suas ordens, e é dessa forma para adentrar os céus, né? Toda casa, toda empresa tem seu estatuto, suas normas, e Deus também, na glória, também tem suas normas, tem seus estatutos. E para entrar na glória tem que ser do jeito que Deus determinou. Pelo contrário, né, eles não estão preocupados com os céus. Essa nova Bíblia que agora todas as editoras, e talvez pode ocorrer que futuramente você vai ser pressionado a devolver a sua Bíblia, que você tem, a Bíblia antiga, que vai se tornar antiga, né? A Bíblia, vamos dizer assim, obsoleta, ela vai se tornar obsoleta, porque vai valer a nova Bíblia com as mudanças, aceitando a ideologia de gênero, aceitando todas as coisas que hoje são, que a Igreja Católica, ou seja, o cristianismo protesta, né? Então, o que nós entendemos? Que nós somos a geração do Filho. Nós somos a geração do Filho. Põe isso na sua mente. O que Jesus dizia? Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria não é aqui. E nós sabemos quem é o Deus que nós temos crido. E até aqui Ele nos guardou e nos vai guardar, continuar guardando em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
o Ministério de Louvor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje é um dia especial, um dia da gente participar da ceia, lembrando da crucificação do Senhor. E quando nós ouvimos falar de Rude Cruz, a gente entende que é uma cruz pesada, e a gente entende que a cruz rude é maldição, é sofrimento, é dor, mas também ao mesmo tempo nós entendemos que ela é salvação, porque foi através da cruz que Jesus morreu para nos salvar, derramou aquele sangue puro ali para nos levar para o céu de volta. Mas só vai quem acreditar, quem crer que realmente Jesus veio aqui nessa terra, destruiu as obras do diabo, né? Morreu naquela cruz ali, derramando aquele sangue, a vida, derramando sua vida em favor de nós. Então, Rude Cruz se erigiu, e dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. E nós vamos adorar ao Senhor com esse cântico, vamos cantar, lembrar desse louvor. É um louvor muito antigo, mas é um louvor também atual, porque nós precisamos falar da cruz, nós precisamos falar de Jesus. Amém? No céu, para entrar, tem que acreditar que Ele morreu na cruz por mim. Eu tenho que acreditar que Jesus veio para me salvar. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, homem branca de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante, igreja. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. É forte, hein? Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Amém, amados? Eu sei que a caminhada é difícil, mas essa cruz você precisa carregar ela até o final, porque
porque chegando lá, né, você vai trocar. É por uma coroa trocar. Talvez tem gente que joga a sua antes da hora fora. Aí quando chega ali no abril, agora não tem cruz para você colocar para passar, e daí? Não tem que carregar até o final para você trocar. Amém? Amém, amados. O Senhor, Ele conhece as nossas dúvidas. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece a nossa dor. Mas Jesus está nos preparando para coisas maiores. Não há batalhas que não possam ser vencidas. Olha só. E Ele prepara a tua vida, Ele prepara a minha vida, né, para coisas maiores. E Ele diz: eu sou contigo. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Os dias são maus e não vão ficar bem, mas com Jesus nós vamos vencer todas as batalhas. E Jeremias vem dizendo que Ele sonda o nosso coração, né? Ele sonda a nossa mente. Então fala com Ele: Espírito Santo, eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que me conheces, o seu deitar, o seu levantar, o seu agir, o seu falar. Louve esse louvor de todo o seu coração, dizendo para Ele assim: ó. Aleluia, Jesus. Fala com o Espírito Santo de Deus, o amado da nossa alma. Diga assim, ó. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Sim, me acendo e levanto, conheces meus pensamentos. Deitado querendo, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim só palavras, sei também que me conheces. Diga assim, ó. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Diga pra Ele assim, ó. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Vamos cantar, amados. Senhor, eu sei que tu me sondas. Diga. Sei também que me conheces. Sim, me acendo, me levanto, conheces meus pensamentos.
passarão. Não passará. Amém? Pode mudar a Bíblia, pode fazer o que for, mas a palavra de Deus, ela vai cumprir como Deus falou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar adorando a Deus agora com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você abre o seu coração. Isso é uma forma de adoração. Você não pode entregar nada a Deus por obrigação. Você tem que entregar a Deus as coisas por gratidão, por Deus ter te abençoado, por Deus ter abrido aí as portas, as janelas do céu e derramado sobre você a bênção. Amém? Vamos orar em favor dos dízimos, das ofertas. A irmã vai estar colhendo aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala assim que quem dá com alegria, como só obrigará. Agora você pode até meditar nessa palavra. A palavra de Deus diz dessa forma. Como só obrigará. Ou seja, vai ser bênção. Você vai ser bênção na sua vida, vai derramar muita bênção. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos essa oferta, esse dia no qual os irmãos vão estar entregando. Que o Senhor possa estar multiplicando, ó Pai, na vida de cada um. Porque eles estão aqui, ó Deus amado, ofertando, não por obrigação, mas por amor e por gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Como disse o salmista, o que te darei, Senhor, por todos os teus bens, por todos os teus benefícios que tem me dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A irmã vai estar passando a salva aí. E a gente adorando. Água e vinho tocou, os olhos dos cegos se abriram, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos reis ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E ser capaz de perdoar uma pessoa que está sempre pisando no seu carro, uma pessoa que está sempre prejudicando, uma pessoa que está sempre falando mal de você, uma pessoa que quer ter as suas destruições. Serem capazes de perdoar essa pessoa? Eu sei que se a gente for olhar para dentro da palavra de Deus,
O Senhor Jesus ele veio nos ensinando essas coisas. A gente, observando dentro da palavra, eu vejo dois testemunhos. O primeiro testemunho foi de Jesus. Depois eu vejo o segundo de Estevão. Irmão, imagine um homem natural, um homem natural. Eu e você, 100% natural. Hoje nós não somos 100% natural, não, porque nós já temos Jesus no coração. Mas Estevão, ele tinha Jesus, não era 100%, ele tinha uma parte também, mas ele não era divino. Sendo apedrejado, porque pregava a palavra de Deus. Irmãos, Estevão foi capaz de falar: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe ser pai. Sendo morto. Jesus ali sendo pregado naquela cruz também: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem ser pai. Mas qual que é o segredo? Uma pessoa tem uma condição de falar uma coisa dessa, na hora da morte, liberar perdão para quem está destruindo ela. Né? Vamos ver a palavra de Deus? Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler esse texto aqui no capítulo 23. Vamos ler do versículo 34 até a parte A só. Mas nós vamos ler esse texto aí de novo, desde a parte de versículo vamos ler do versículo 33 em diante. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, esse é o Cristo. E também, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Amém? E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda condenação? Na verdade, com justiça por os nossos feitos. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, qual é o segredo de uma pessoa em condição natural poder dizer: Pai, perdoa-me porque não sabe o que faz? O segredo, irmãos, nós sabemos aqui que há necessidade de uma profunda espiritualidade. Jesus, ele era um homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, Jesus, ele se aprofundou na espiritualidade, na intimidade com Deus. Essa é a condição de um homem ter condições de liberar perdão para quem está se prejudicando ele.
Imagina você, hoje, no seu natural, irmão, só de a gente ouvir falar mal da gente, a gente já fica irado, a gente já fica nervoso. Só que nós precisamos buscar esse segredo aí, ó, espiritualidade. E como que eu vou buscar essa espiritualidade? Buscando intimidade com Deus. Jesus, ele buscava intimidade com o Pai. Só porque ele falou assim: Pai. Os fariseus, aquelas pessoas, já o acusaram, porque ele falou Pai. E eles entenderam que Jesus estava se colocando igual a Deus e começou a acusá-lo. Pai, perdoa-me, porque não sabe o que faz. Só porque ele falou Pai, eles entenderam que ele se igualando a Deus. Nós vamos ter que dar um jeito de prender esse cara, matar esse cara. Ele não pode continuar não, para preparar o processo aqui. Ele não pode ficar vivo, ele tem que morrer. Mas Jesus, irmãos, ele estava ali para cumprir um propósito de morrer naquela cruz para nos salvar. Só que ele buscava intimidade com Deus, mas não se esvaziava não, ele continuava permanente, cheio de Deus. O problema nosso é que nós buscamos, nós enchemos, mas amanhã já estou vazio, porque eu ouvi uma palavra aí antes, ó, que me magoou. Aí estou vazio amanhã, porque quando falou que eu não presta, eu cantei feio, eu falei mal. Aí amanhã eu estou vazio, hoje eu estou cheio, mas estou vazio. O Espírito Santo ele é assim, ele vai e volta, não é isso? Ou ele vai e fica permanente na casa? Eu preciso, irmãos, buscar essa intimidade, buscar encher e permanecer cheio. Eu tenho que ser constante, firme. Porque se eu não for constante, irmão, esse Espírito Santo, ele não é verdadeiro. Tem que ser constante. Nós somos servos do Senhor Deus e precisamos buscar essa intimidade. Nós temos essa condição de perdoar quem nos ofende. Eu vou estar lendo alguma coisa que eu escrevi aqui, porque eu escrevo para não esquecer. Né? O sofrimento de Jesus na cruz foi de intensa agonia física e emocional. Os instintos de um homem natural nessa situação bloquearia seu raciocínio. O instinto de um homem normal seria o quê? De um homem normal naquela situação, sendo pregado, desprego, sendo crucificado, apanhando, chicoteado, sendo cuspido. O instinto de um homem normal seria o quê? Fugir ou lutar para tentar se escapar. Mas Jesus foi como um cordeiro mudo para o matadouro, porque sabia que quando ele fosse crucificado, ele ia ser crucificado, depois ele ia ressurgir ao terceiro dia. Tudo para quê? Com um amor chamado um amor incondicional pela minha alma, pela sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi crucificado, foi como um cordeiro mudo, levado ao matador. Nós vemos uma história chamada que fala assim, de um homem que estava andando numa carruagem e ali ele estava lendo uma parte que dizia, foi como um cordeiro mudo levado para o matador. Aí Felipe chegou perto dele, né? O que você está lendo aí? Aí eu estou lendo isso e isso, mas o que significa? É o que aconteceu com Cristo. Ele, que é o cordeiro mudo, que foi levado ao matador e morreu por mim e por você. E para a gente ser salvo, eu preciso crer nesse cordeiro que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então o que me pede para ser salvo? Nada. Tem água e eu quero ser batizado.
batizou o homem e Deus o trasladou para outro lado. Glória a Deus. Irmãos, a necessidade de uma profunda espiritualidade. Nessa situação de um homem natural, Jesus ele foi diferente. Vamos olhar para Jesus como uma pessoa, um natural. O homem natural, ele sente as dores. Se você buscar seu irmão, ele vai sentir dor. Vai sentir dor. E se você levar uma pedrada, você sente dor. Se não sentir, é porque está morto. No natural, ele sente dor. Todos nós sentimos dor. Jesus estava aqui na terra natural. Tanto que, quando alguém perguntou para ele assim, quando é que vai ser o arrebatamento da igreja? Quando é que o Senhor vai voltar? Jesus falou, eu nem sei, só o Pai que está no céu que sabe. Amém. Mas, olha, alguém fala, mas Jesus não é Deus? Jesus não é Deus? Então eu não teria que saber o que ele ia voltar? Mas não, ele estava cumprindo um propósito, porque aquele era humano. Aqui, ele estava falando como um homem natural. Eu não sei o dia, não sei, só o Pai que sabe. O dia do arrebatamento, tem gente que marca, né, o dia do arrebatamento. Tem gente que acha que sabe mais que Jesus, né? O dia do arrebatamento da igreja, quando ele vai voltar, já marcaram muitas vezes aí, mas não aconteceu não, porque a palavra de Deus fala assim, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então será o fim, mas esse fim ainda pode durar um tempinho, porque Deus é misericordioso e quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém, Senhor. Glória a Deus. É por causa de Deus pode tardar a volta dele. Por causa de 1, 2, 3, igual Abraão lá, orou lá para 1, para 2, para 3, para 50, para 100, né? Mas lá tinha uma família que servia, que fazia parte de Abraão, e Deus livrou aquela família. Então, como um homem, irmãos, natural, mas com espiritualidade profunda, ele teve condições de dizer, Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Amém, Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Está buscando sempre a presença do Senhor, sempre cheio. Nós não podemos se esvaziar. Quando você buscar, olha o seu abençoar, continue firme. Nunca olha para baixo, mas sempre com o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Ser firmes e constantes. A palavra do Senhor nos fala dessa forma. Porque se a gente for buscar hoje, está cheio hoje, mas amanhã está vazio, é ruim. É ruim. Então esse é o segredo, é uma profunda espiritualidade. Mesmo diante de intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos. Ele nos deu um grande testemunho profundo de espiritualidade. Como Jesus, devemos desenvolver profunda espiritualidade que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos de preservação ou retaliação na hora da aflição. Bom, Jesus ali naquela aflição ali, nós precisamos buscar por quê? É nessas horas da aflição, na hora das tribulações, é que você mostra se você verdadeiramente tem uma espiritualidade em Deus. Às vezes, na hora da aflição, na hora da tempestade, na hora das tribulações, eu quero chutar o balde. E às vezes nós até declaramos, Deus não está comigo, Deus não está olhando para mim.
e nós aprendemos Deus, porque Deus está sempre cuidando de você. Amém, Senhor. Deus Glória está a sempre Deus. cuidando de nós. Tem gente, irmãos, que às vezes uma pessoa falece e ela fala assim: por que não é eu no lugar dela? Né? Aí as coisas começam a acontecer para assim, começa a fazer aqui, ali, não tem que correr atrás dos médicos. Aí eu quero perguntar: nossa, eu tenho que ir no médico. Por que vai no médico? Por que eu espero ele estar, né? Não pediu para levar, não vai? Mas não é assim. Então, na hora, irmão, da tribulação, na hora da aflição, é que Deus vai saber quem realmente está firme nele. E nós também sabemos. No natural a gente vê. Ah, aconteceu isso e isso, não vou mais na igreja. Imagina, irmão, se você estiver pulando de um lado para outro assim, Jesus voltar e se não estiver ligado, estiver desligado. Conflito, né? Então, olhando, irmãos, aqui, quando Jesus falou: Pai, perdoa-nos porque não sabe o que faz, Jesus entendeu os limites daquelas pessoas. Pessoas que eram carentes do perdão de Deus, pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E Jesus, então, com um amor incondicional, se aquelas pessoas ali, ó, a gente vê que teve um, e na hora que ele enfiou aquela espada, aquela lança do lado de Jesus, que saiu água e sangue, a gente vê que aquele soldado ali que recebeu aquilo ali foi salvo. Porque naquele momento ali ele se arrependeu. Agora, nós erramos, mas não temos assim muitas vezes a humildade de dizer: eu errei, Senhor, me perdoa. Nós não temos. Igual esse ladrão que passou aqui, ó, esse malfeitor. Um à direita e um à esquerda. Teve um que diz assim: salva-te a ti mesmo, tu és o Cristo, e a nós também. O outro já foi bem mais humilde, já falou: mas olha, você está aqui porque você merece, eu estou aqui porque eu mereço, mas ele é inocente, ele não fez nada errado. Glória a Deus. Nós somos errados, mas ele não. Amém, Deus. E aí fala para Jesus: Jesus, quando lembra-se de mim quando entrar no teu paraíso. O que Jesus falou? Estarás comigo no paraíso. Mas Deus salvou um ladrão. Deus salvou um ladrão, estava morrendo, ele estava morto ainda. Teve tempinho que ele estava lá: Pai, me perdoa, né? Com certeza o coração daquele homem estava cheio de humildade, e com certeza o seu pensamento estava. Se ele entendesse de verdade, ele estava falando: me perdoa, me perdoa, me perdoa. E Jesus falou para ele: Pai, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um amor incondicional. Incondicional. Amor incondicional. Agora, uma das diferenças que Jesus, irmãos, número 1, Jesus, ele tinha visão espiritual dos acontecimentos. Ao dizer Pai, Jesus estava mostrando haver alguém ali. Nós precisamos saber que quem nós servimos é invisível. A palavra de Deus fala que Deus é Espírito. Ele é invisível, você não vê ele. Moisés tentou ver. Moisés falou com Deus: eu quero ver o Senhor. Só que Deus falou para ele: fica lá na brecha da rocha, lá que eu vou passar, você vai me ver. Só que é muito sobrenatural. Moisés vacilou com um piscadinho, Deus já estava longe. Você precisa saber, irmãos, que você está
está vendo aqui, eu estou vendo vocês, eu estou vendo essa estrutura toda aqui, ó. Mas o que eu não estou vendo é o que é eterno. O que nós estamos vendo aqui é tudo passageiro, tudo vai passar, mas o que eu não vejo é eterno. Deus, Ele é eterno, e Ele está presente aqui. Amém, Senhor. Glória a Deus. Jesus via que Deus estava ali. Amém. Ele falou, Pai, perdoa, Deus não sabe o que faz. Os fariseus ficou doido na cabeça. Não, tem que matar esse homem, mas você considerando como Deus. Mas Deus estava ali. Você está vendo Deus aqui? Não está vendo. No natural você não está vendo. Mas Ele está presente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele está presente. Aleluia. Então Jesus, ele tinha visão espiritual dos acontecimentos. Todo lugar que você for, irmão, sendo servo de Deus, você pode ter certeza. Deus é com você. Amém. Deus está com você. Amém, Senhor. E se você falar a palavra que magoa, se você falar coisas feias, Deus está te vendo, está te escutando. E é por isso que nós temos que vigiar. Não vou falar a palavra para eles, viu? Pensando que não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo. Eu estou escondidinho lá no meu quarto, lá, estou falando uma coisa lá, e Deus está bem, meu filho, não faça isso. Estou lá no meu quarto maquinando maldade. E Deus, meu filho, não faça essas coisas. Onde está o amor no seu coração? Então Deus, irmãos, Ele é invisível, você não vê, mas Ele está presente. É como uma energia elétrica dentro de um fio. Você não vê a energia dentro do fio. Você vê a matéria, você vê a casca do fio, você vê o cobre, mas se você encostar o dedo lá, você vai saber que tem alguma coisa ali que você não vê. Amém, Deus. Você só vê o tremendo ali. Né? Deus é invisível, ninguém vê Deus, mas Ele está presente. As pessoas só enxergam a cruz, os pregos, o sangue, os gemidos, mas Jesus enxerga quem? O Pai. Jesus enxerga o Pai. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não vem de modo visível, não vem de modo visível. Ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está indo de vós. Mas você está vendo? Você não vê. O reino de Deus você tem que praticar ele. Ó. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Glória a Deus. 2 Coríntios 4,18. As que são Segundo Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, Deus. Eternas. As coisas que é temporal não vai passar, é temporal, está falando ali, ó. Então você tem que ter certeza. Você serve a Deus, então se você serve mesmo e está buscando uma espiritualidade em Deus permanente, aí você vai ser sim, ó, eterno também. Você vai receber vida eterna. Glória a Deus. Vida eterna. Muitas vezes estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver o agir de Deus. Deus está agindo, você está focado só nos problemas, nas coisas, você não vê o agir de Deus. Muitas vezes você nem testemunho tem para dar, mas Deus tem abençoado a sua vida. Né? 2. Jesus, ele possuía uma intimidade real com o Pai.
Jesus foi acusado por se declarar igual a Deus. Diz, Deus é meu Pai. João 5, 17 e 18. Essa intimidade com o Pai não se ocasionou ali um amor para conosco. 5:17. E Jesus nos respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas por que o sábado foi criado? Foi o homem que foi criado para o sábado, ou foi o sábado que foi criado para o homem? É igual o jardim do Éden. O que foi criado? Foi a mulher que foi criada para o homem, ou foi o homem que foi criado para a mulher? Então, então o sábado foi criado por causa do homem. Por quê? Porque o homem precisa de descanso. Então, por que Jesus se declarou? Volta lá. 17. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também. Trabalha sempre. Deus está sempre trabalhando a seu favor. Até naquele momento que você acha que Ele não está te vendo, que você está afastado dele, Ele está trabalhando por você, está te dando oportunidades. Ele está trabalhando sempre. A palavra de Deus fala assim que enquanto há corpo de vida, há esperança. Eu acredito nisso. Enquanto há corpo de vida, há esperança. Pode ser um malfeitor mais bandido que existe. Enquanto há corpo de vida, há esperança. Se ele se arrepender verdadeiramente e buscar uma intimidade com Deus, ele vai viver uma vida eterna. Mas é preciso abrir o coração. O homem precisa abrir o coração. Jesus vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Jesus intercedeu pelos seus algozes diante de uma possível ira do Pai e se manifestar sobre eles. Imagina se Jesus não tivesse amor tão grande, incondicional, vendo ali aqueles homens pegar Jesus, bater em Jesus, levar ele para aquela cruz, colocar ele lá em cima, pregar ele, e Deus vendo aquilo tudo. Qual é o pai terrestre que vendo um filho assim sofrer não vai se levantar? Qual é o pai natural que não vai procurar tirar o filho dessa situação? Né? Imagina, naquele momento que Jesus intercedeu para aqueles homens lá, Jesus viu que o pai ia fazer alguma coisa. Ele viu porque ele conhece o pai. Eu conheço o meu pai. Né? Então Jesus intercedeu: Pai, perdoa eles, não faça isso. Olha, Moisés, quando tirou o povo do Egito, Moisés também intercedeu pelo povo, e Deus está aí acendendo a ira contra aquele povo, pelo povo rebelde, não tinha gratidão, não agradecia a Deus em nada, não adorava. E Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo eu não quero mais não, né? O coração me hidrata mais e tal, está lá na palavra, né? Que está escrito em Êxodo 32, 9 e 11. E aí Moisés então se coloca entre Deus e o povo, e ele intercede por aquele povo ali, mesmo dando trabalho para Moisés, se levantando contra ele. Você trouxe nós aqui para morrer no meio do deserto, nós tinha cebola, nós tinha alho, nós tinha carne, agora está aqui no deserto. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado.
Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Se Moisés fosse, como é que eu vou falar aqui? É orgulhoso? Não, é egoísta, alguma coisa assim, sabe? Elevado. Peraí, esse vai ser bom demais, velho. Vai começar uma grande nação comigo? Não, pode destruir, Senhor. Imagina. Mas Moisés ele se colocou entre o povo e Deus. Deus ia destruir aquele povo, mas Moisés falou com Deus. Falou, não, Senhor, mas ele é pouco tempo. O Senhor tira da tua Egito, traz para cá e destrói esse povo. O que os outros vão falar do Senhor? Né? Esse Deus é mau. E não é. E Moisés, então, e Deus escutou a voz de Moisés. É como se Moisés aconselhasse Deus, é engraçado isso aí. Mas Moisés ele ficava Cristo de Deus. Naquele momento ali, era como Cristo, guiando o povo. Amém? Amém. As pessoas que amam verdadeiramente conseguem interceder até pelas pessoas que eles causam dores e aflições. Jesus conseguia perdoar sinceramente os seus agressores. Às vezes nós liberamos perdão para alguém que nos ofende, mas nós ficamos com a tela na cabeça. Às vezes não queremos nem passar perto da pessoa. Jesus ele chama para morar com ele. Aí eu perdoo você, mas você não vai na minha casa, fica na sua, fica na minha. Jesus perdoou fulano. E agora? Jesus vai ficar o homem vai ficar no inferno e Jesus no céu? O perdão, quando liberamos perdão, nós temos que liberar verdadeiramente. Como que ele sumisse, apagou, acabou, desapareceu. É claro que vai ficar cicatriz, igual você escreve uma folha branca lá com lápis, apaga com ar, vai ficar, mas você tem que fazer de conta que não existe mais aquilo ali. Sumiu. Eu vou viver com quem eu perdoei, vou viver e Deus vai me abençoar e vai me dar graça, e a pessoa que foi perdoada também vai ser bênção. Glória a Deus. Aí se eu perdoei de verdade, verdadeiramente, é igual Cristo. Cristo perdoou aquele homem que estava lá ofendendo ele, perdoou eles. Vai morar comigo, vai morar comigo. Perdoa você quando. Não, eu perdoo vocês, mas vocês ficam na sua e eu vou ficar na minha. Ele não é perdão verdadeiro. Eu acredito assim. É um verdadeiro. Quando é perdoado, a pessoa recebe o perdão e é perdoado, o perdoador, pode andar para ele não dar. Porque precisa. Agora, isso não acontece no natural nosso. Nós precisamos ser o quê? Fazer, o segredo é a espiritualidade que Jesus tinha. Nós precisamos ter essa espiritualidade e conhecer as limitações do outro. Às vezes a pessoa está precisando de ser curada do seu coração, coisas lá do passado. Não perdoa porque tal. Não, agora, se não perdoar, também não entra no céu. Porque o próprio Deus ele falou, né? Se não perdoar, não entra no céu. Amém? Amém. O perdão independe dos sentimentos. É ato de obediência e de fé diante de Deus. Precisa compreender as limitações do outro. Isso. E tirar a monstruosidade que a gente vê nas outras pessoas. Às vezes as pessoas é monstro, tá? Isso. Se uma pessoa como a menina deu aqui, a Nessa, Salmo 51, coração puro. Eu preciso ter um coração puro. Não tem monstruosidade com vocês. Vocês podem me ofender, mas eu preciso ter um coração puro. Liberar perdão incondicional, né? Eu preciso ser assim. Jesus reconheceu os algozes e não sabia o que ele estava fazendo.
Nós vamos ler a Efésios 4:32. Jesus viu que ele não sabia o que ele estava fazendo. Às vezes a pessoa está te ofendendo, mas não está nem sabendo que está te ofendendo. Aí o ofendido tem que chegar em quem está ofendendo e perdão ainda, consertar. Para aquela pessoa cair prata sobre a cabeça dela. Falar para o Senhor, né? Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora, se Deus fosse igual a nós, por exemplo, igual a muitas pessoas, não fala igual a nós, não, igual a muitas pessoas. Eu te perdoo, se Deus fosse assim, eu te perdoo, mas você fica por aí, quando você morrer, você vai para o inferno e eu vou ficar com os céus. Né? Palavra dura, mas preciso. Se eu não querer perdão verdadeiramente, eu tenho que viver normal com a pessoa, né? Eu tenho que viver normal. É claro que tem algumas restrições, igual por exemplo, a pessoa não ficou comigo numa coisa que eu fiz, eu não vou confiar nela para fazer aquilo ali, não vou viver normal com a pessoa. O coração tem que estar limpo para isso. Amém? Glória a Deus. Ressentimento e mágoa são um grande empecilho para uma profunda espiritualidade. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. Ressentimento e mágoa. Eu vou estar lendo aqui algumas coisas aqui para vocês. Vou encontrar aqui. Nós vamos estar finalizando aqui essa mensagem para eles passar para vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Jesus, mesmo diante de intensa agonia, superou seus instintos humanos de preservação por retaliação. Jesus evidenciou uma profunda espiritualidade. Como Jesus, devemos desenvolver uma profunda espiritualidade que dê condições de superar os nossos instintos humanos de preservação ou retaliação na hora de aflição. A ceia deve ser um momento de reflexão. Será que vivemos uma espiritualidade verdadeira? São os momentos de aflição que revelam a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. Para vivermos uma profunda espiritualidade, precisamos pedir perdão ao Senhor pela nossa carnalidade e clamar para que Ele nos encha com o seu Espírito Santo. Amém. Se vivermos essa espiritualidade, podemos reagir como Jesus mesmo. Como Jesus, conseguiremos dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém? Amém. Então, irmãos, que nós possamos buscar essa espiritualidade, que possamos viver como Jesus viveu, assim, né? Está te ofendendo, tem condições de perdoar. Amém? Nós vamos participar agora da ceia. A mesa ficou bonita, né? Ficou, né, pastor? Ficou lindo. Então, irmãos, aqui nós temos aqui várias coisas aqui, né? Nós temos os pães aqui que representam o corpo do Senhor Jesus. Nós temos o suco que representa o sangue que foi derramado. E nós temos essa água aqui que está jorrando sempre. Representa a fonte. Quem é a fonte? É Jesus. Ele é a fonte. Fonte inesgotável. Essa aqui é esse copo, né? Representa. Se ele ligar aqui, vai parar. Mas Jesus era a fonte inesgotável. Por isso que ele falou assim: se beber desta água, nunca mais será sede. Glória a Deus. Amém? Então você que vai participar da ceia, a palavra fala assim: não vive por um homem a si mesmo, e assim como desse pão, beba desse cálice.
Então você tem um momento aí de oração, fala com Deus agora, deixa Deus, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você tem tem ofendido alguém, né? Se você foi ofendido, não deseja mal para quem te ofendeu. E nem se você lembrou que ofendeu alguém, chega nessa pessoa e conversa com ela, acerta com ela, para que você possa participar da ceia na bênção, para que essa ceia não seja maldição na sua vida. Porque muitos participam de qualquer jeito, às vezes está com o coração cheio de mágoa na rua, não tem coragem de perdoar, ele participa e aí ele atrai condenação para si próprio. Então nós precisamos consertar uns com os outros. Amém? Nós não somos perfeitos. E não é feio você chegar numa pessoa, às vezes você ofendeu com uma palavra que ofendeu a pessoa, ou a pessoa que foi ofendida, chega, me perdoa. Me perdoa por quê? Você falou uma palavra para mim assim, mas eu nem lembro disso. Aí você me perdoa. Nós precisamos, né? Às vezes a gente fala uma palavra, eu ofendi sem saber. Falei uma palavra, mas como é que fala? A tradição dele é diferente. Aí falei uma coisa dele que ele entendeu como se fosse uma ofensa. E eu não sabia de nada. Aí ele chega em mim e fala, o que é isso? Não sabia não, me perdoa. Não, você tem que perdoar, porque eu te ofendi. Então aí é o conserto. Né? Amém? Vamos louvar a Deus enquanto você ora, enquanto você pede ao Senhor, né? Ora a Deus ali. Às vezes você pensa assim que meu pai foi mal comigo. Libera perdão do seu pai, libera perdão da sua mãe, libera perdão do seu filho que às vezes falou uma palavra te xingando e você está com aquilo no coração. Amém? Glória a Deus.
casal André e Viviane, Tiago, está distribuindo aqui esse pão. Quando você pegar, você aguarda um momentinho que nós vamos estar consagrando em nome de Jesus. Vamos pegar. Eu peço ao pastor Ronaldo para fazer essa oração. Amém? Bem, amados, vamos apresentar esses elementos, os únicos elementos da Santa Ceia do Senhor é o pão e o vinho. O pão que representa o corpo de Cristo, que é partido por vós, a palavra de Deus fala. E o vinho que representa o sangue, que é o sangue da nova aliança que o Senhor Jesus fez com o seu povo. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, neste momento glorioso, neste momento santo. Pai, estamos aqui para estar participando da mesa do Senhor, Pai. Aqui está, Senhor, este pão representando o corpo e o suco de uva aqui representando o sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós consagramos agora esses elementos, ó Pai, para que a Tua igreja possa estar participando, cumprindo assim, Senhor, a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, relembrando em memória, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário, Pai. O preço que o Senhor pagou por cada um de nós. A palavra do Senhor diz que uma alma não tem como estimar o valor, Pai, porque é muito caro, Senhor. Mas o Senhor entregou o Teu próprio Filho, Senhor, o Senhor Jesus Cristo,
na cruz do Calvário por nós, Pai. Aleluia. Para que nós possamos estar aqui hoje, tendo este privilégio, Pai, de estarmos unidos numa só comunhão, Pai, num só Espírito, Espírito do Senhor, Pai, para estar nesta unidade santa, nesta unidade perfeita, Pai, nesta paz que o Senhor nos concedeu, para estarmos, Senhor, em memória, relembrando e glorificando, exaltando o Teu santo nome e renovando, Senhor, o nosso compromisso com o Senhor nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está consagrado, Senhor, esses elementos, e nós te glorificamos e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, Jesus, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Amém? Então nós podemos participar em nome do Senhor Jesus do pão. Podemos tomar o suco, o vinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem todo momento de agradecimento. Amém? Glória a Deus. Vá.
Nós temos aí nosso irmão ali, chegou, né? Mas se vocês quiserem tomar a Santa Ceia, a gente ministra para vocês. Amém? Nós queremos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vai ser rapidinho, amados. Nossas atividades, os pastores falaram com a gente hoje que vão começar a partir de fevereiro, tá? Então a gente vai começar aí todas as segundas-feiras, né? Na segunda e na quarta segunda nós temos os estudos com o pastor Ronaldo. E na primeira e na quinta, né? Se tiver a quinta semana, é a reunião dos obreiros, tá? Então, fevereiro, na primeira semana, segunda-feira, nós já vamos começar com a reunião dos obreiros. E depois nós já vamos começar com os estudos com o pastor Ronaldo. Amém? Vai ter também as terças, né? Nas quartas, nas quintas, nas sextas e nos sábados, nós vamos estar falando com vocês um pouquinho. Tá? Então eu vou deixar para meio que avisar mais perto, porque se eu falar agora o pessoal, né? Então eu vou começar a estar falando com vocês assim. Então, para deixar avisar as atividades, a não ser a Ellen, que vai começar com as mulheres esse mês, tá? Que vai ser, se eu não me engano, a terceira terça aí, aliás, a terceira no sábado, o terceiro sábado do mês, tá? Então vai ser esse sábado de janeiro agora, tá bom? É a reunião com nós, mulheres, vai ser muito legal aí, tá? Mas as atividades que vão acontecer na igreja, que eu vou passar para vocês certinho, vão começar a partir de fevereiro, tá bom? Quarta-feira aí nós temos o culto de libertação, tá? Domingo que vem, culto de adoração. Ainda podem trazer o seu projetando, né, pastor? Eu não sei, assim, como o pastor vai marcar o dia. O pastor está pensando de ir ao monte para a gente queimar esses projetandos aí. Mas então, traga o seu projetando aí, tá certo? Se vocês ainda quiserem, a gente explica depois. Isso aqui, pastor, é o pessoal. Ó, isso aqui é o pessoal que dizima, tá? O pastor está colocando novos envelopes ali. Vamos deixar para vocês. Coloca o nomezinho de vocês. É o dízimo, tá bom? Então, quem dizima pode pegar o novo envelope aqui, tá certo? A irmã Geralda vai dar um recadinho. Pai Senhor, igreja, eu quero agradecer a todos os que colaboraram com nós no ano passado em relação à cesta básica, né, e as primícias da igreja, né? E peço a todos que continuem conosco, né? Que é de grande valia essa cesta básica e as primícias, material de limpeza, porque nós continuamos precisando desses materiais, né? Então, que todos que puderem disponibilizarem, trazer. Eu esqueci de pegar os papéis, eu estou meio voada esses dias por causa dos acontecimentos que está acontecendo, então esqueci de pegar os papéis. Até acredito que já tem pronto ali que a pastora fez para nós. Mas é aquele que disponibilizar e fica atento aí no próximo final de semana, na quarta-feira, quando vir à igreja, se
quiser estar trazendo a sua primícia, que possa estar trazendo, né, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu agradeço, né, e conto com todos vocês para esse ano a gente dar continuidade com isso. E a pastora falou também, né, das irmãs que até fez uma listinha ali das irmãs para estar ajudando no lanche das crianças. Se tiver alguém que não participou dessa reunião com a pastora e quiser também ajudar nesse lanche das crianças, depois esteja procurando a pastora, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém, amados. Esse mês nós já temos a primeira vigília, tá? Dia 31 aí, então já vão ficar ligadinhos. E em fevereiro, no domingo da ceia, o pastor vai estar apresentando os obreiros aqui na igreja. Então as pessoas que pegaram o ministério vão estar sendo apresentadas aqui, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse negócio aqui, ó, tem um telefone aqui. E esse telefone aqui é o Pix. Vocês podem, se vocês quiserem depositar dinheiro do seu Alberto, podem depositar aqui nesse telefone. Vai sair no meu nome. Mas é dinheiro do seu Alberto, tá? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Nós vamos orar, apresentando a Deus esses projetos aqui, os pedidos, e assim nós vamos estar finalizando também. Meu Deus e meu Pai, aqui diante da Tua presença, apresentamos aqui, ó Pai, esses pedidos que foram feitos e colocados aqui. O projeto, Deus, de cada um, que o Senhor possa estar, Deus, repreendendo e tirando todos os obstáculos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja impedimento para as bênçãos, ó Deus amado, dos teus filhos. Cobre-os com teu sangue nesse momento. Se for necessário, Pai, peço, ó Deus, perdoa eles, para que eles possam receber as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos nosso esse culto em tuas mãos, que o Senhor receba, coloca aí, Pai, no teu memorial espirituoso, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada igreja aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos.